Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA. E esse canal é feito para você que quer aprender mais sobre o mercado americano. Hoje eu quero trazer para vocês um update do mercado, o que está acontecendo e os níveis de trade que você precisa ficar de olho para essa semana. Claro que eu sei, Bruno, você estava sumido. Eu sei, eu estava sumido. Mas eu voltei em um formato um pouquinho diferente de vídeo. Preciso muito do feedback de vocês. Me deixe saber o que você achou desse formato. E eu prometo que eu vou tentar o meu melhor para trazer vídeos mais constantes, algumas vezes na semana, com esses níveis de price action, para você comprar price action, que sempre foi, ainda é, sempre vai ser o mais importante para o mercado financeiro, se você quiser realmente ter resultados. Se você não me conhece, eu moro aqui nos Estados Unidos, vai ser meu 24º ano, está chegando, trabalhando no mercado financeiro aqui, meu único interesse, o interesse desse canal é mercado financeiro, principalmente price action, de como você consegue ter resultado. Então, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Deixe o seu like também, se você gostar do vídeo, considere subscrever para o nosso canal e vamos ao que interessa. A gente quer falar de resultados esse ano, como é que a gente faz para ter resultado. Claro que a notícia do momento acabou de sair agora há poucas horas no domingo, é que o presidente Joe Biden resolveu não correr para a reeleição, agora na eleição de novembro. Isso é uma notícia que vai ter alguma relevância de horas, na minha opinião, talvez de dias no máximo, não vai refletir no mercado financeiro, porque eu já falei em outras mídias sociais que quem vai ser o presidente é muito menos relevante do que se as empresas vão conseguir fazer o que a gente precisa que elas façam, continuarem crescendo. Então, o que a gente tem agora no pre-market do domingo é o Dow Jones está positivo 0,19 no pre-market, o S&P 0,34 e o Nasdaq 0,61. Importante, comecei o vídeo do começo da semana, quero dividir com vocês alguns dos eventos que vão acontecer mais relevantes. A gente tem que existem home sales que vão ser amanhã, terça-feira. A gente tem GDP na quinta, a gente vai ter principalmente na sexta-feira a informação mais relevante da semana, que é o PCE, uma das maneiras que o Fed gosta de dividir, de analisar inflação. Apesar do problema da inflação ser um problema para o mercado financeiro, pelo menos no momento, não tão importante quanto é o que vai acontecer, que é exatamente isso. A gente vai ter essa semana earnings das empresas, das grandes empresas, a gente vai ter algumas large caps, a gente vai ter Verizon, a gente vai ter Coca-Cola, a gente vai ter GE, a gente vai ter Visa, a gente vai ter IBM, Ford, Chipotle, American, as airlines, mas principalmente na terça-feira, depois que o mercado fechar às 4 da tarde, a gente vai ter Tesla e Alphabet mega caps que tem o poder realmente de mover o mercado sozinhos. Guardem isso para vocês. Eu quero trazer para vocês uma coisa para vocês aprenderem. Deixa eu tirar um pouco aqui meu rosto, para vocês focarem no gráfico. Eu gosto de usar, uma das ferramentas que eu gosto de usar, o RRG, que é o Relative Rotation Graph, mostra a rotação do que está acontecendo no mercado em relação a setores. Esses todos que vocês estão vendo aqui são os XLs, são ETFs que acompanham os 11 setores da economia. O que é bem óbvio aqui para todo mundo, bom, pelo menos você já acompanha o mercado americano, se você é novo eu explico para você rapidinho, que o líder isolado desse bull market, que tem sido o setor de tecnologia, representado pelo XLK, o ETF do setor de tecnologia, saiu da sua posição de liderança na sexta-feira e tem sido isso constantemente nos últimos dias. Passou para weakening, enfraquecendo, agora está lagging, está no final da fila, junto com o XLC, que é o setor de comunicações, enquanto os outros setores que estavam praticamente esquecidos, como esses três aqui, de real estate, consumer discretionary, financial sector. De consumer discretionary, imagine as empresas que vendem produtos que você não necessariamente precisa, mas que você quer ter, elas recuperaram bem. Do setor financeiro, óbvio, de real estate, do mercado imobiliário recuperaram bem. A gente está tendo realmente uma rotação que tem sido muito notória, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero mostrar para vocês o que é mais importante. Eu quero dividir essa primeira parte do vídeo, vai ser um vídeo curto, para vocês realmente absorverem esse tipo de informação. Deixa eu tirar os indicadores de momento por um segundo aqui, para a gente entender o seguinte: a gente teve, até aqui a gente está tendo um pullback mais do que normal dentro de uma estrutura de bull market. No SPY, o ETF acompanha o S&P 500, um pouquinho a menos de 3% de pullback, de novo, nada acima, além do que a gente esperaria num bull market. A gente teve outros pullbacks no decorrer desse ano, mesmo com um ano super bullish. A gente está testando um nível bastante importante, que nada mais é do que o teste desse breakout. A gente testou esse breakout e finalmente conseguiu executar esse breakout aqui em $548. A gente está voltando para testar de novo. É o tipo de coisa mais do que saudável você espera ver no bull market.
Então, enquanto esse suporte de 548, você pode anotar no seu gráfico, aí você pode, se ele for mantido, a gente pode esperar que ele rebound, e o que já está acontecendo, para a gente vir preencher. A gente tem uma resistência aqui mais importante que 556, e esse gap a ser preenchido aqui em $562. Eu acho que é o caminho mais provável para a gente voltar a testar all-time highs, o meu target por volta de $570, eventualmente. Obviamente que eu não estou esperando que isso aconteça nessa semana necessariamente, mas é o alvo mais provável de um pullback desse nível. E abaixo disso, se você quiser ficar risk-off, então eu acredito que a estratégia mais inteligente baseada em price action é você ficar risk-on, é você acreditar e procurar oportunidade para o mercado bullish, acima desse nível de 542, e claro que o mercado pode sempre overshoot, não seria nada fora do normal, cair um pouquinho mais, testar até 540, mais ou menos por volta de 543. Esse nível entre 542 e 543 é super interessante, porque a gente tem não só esse outro suporte bastante forte, que a gente estaria, obviamente, com price action abaixo da média móvel de 20, que é essa minha média móvel laranja aqui, mas a gente já tem essa convergência tanto desse anchor view up que está ligado a esse último pullback em maio, e a gente tem a média móvel de 50 dias que está vindo em contra. Então a gente vai ter uma região de bastante suporte, bem forte aqui. Então você pode ter esse primeiro line de cena, a linha na areia, em 548, um pouco mais abaixo em 542, entre 542 e 43. E se isso for perdido, a gente pode imaginar que a gente pode começar a pensar um pouco o risk-off, que essa estrutura bullish pode ser comprometida de fato, e você pode ter esse gap sendo preenchido aqui por volta de 535, uma boa estratégia. Eu botei essas linhas aqui para vocês entenderem algumas coisas, para ninguém se apavorar. Primeiro que a gente já testou anteriormente, a gente está vendo isso aqui em maio do ano passado, desse ano, perdão, a gente chegou com o indicador de momento RSI bem perto dessa região de 50, na metade dele, e a gente rebound, mais um teste de suporte desse trendline, continuou subindo, estrutura de bull market, e mesmo aqui em abril desse ano, a gente teve o indicador de momento RSI overshoot, ele veio um pouco mais para baixo, mas eventualmente no teste nesse trendline, ele continuou subindo de novo, estrutura normal de bull market. Eu quero ilustrar isso um pouquinho mais para vocês com o Nasdaq Triple Qs, o KKK, que é o ETF, aqui acompanha as maiores empresas que acompanham o Nasdaq. Nesse aqui foi o mesmo gráfico, estou dividindo com vocês aqui no YouTube, é o mesmo gráfico que eu dividi lá no Clube de Investimento, onde eu coloquei essas 3 letras aqui, buy the dip, oportunidade de você comprar o mercado nesses pontos, para trade especificamente, mais precisamente. E você repara o seguinte, o Nasdaq, yes, ele é mais volátil, ele teve uma queda mais considerável, ainda super normal, a gente espera ter algumas quedas, não uma ou duas, mais 3, 4, 5, 6 dessas quedas por ano, entre 3% e 5% é mais do que normal esse tipo de pullback, que nada caracteriza nada mais do que a estrutura de um bull market em relação ao higher high, higher low, para continuar fazendo um higher high. Então a gente precisa desse tipo de pullback. A gente precisa desse higher low para continuar fazendo um higher high. Não, a gente tem certeza absoluta que vai acontecer, a gente não tem certeza absoluta de nada, mas a gente tem bons níveis para a gente se basear. Mesma coisa aqui. No caso do Qs, eu diria que você fica de olho em 473,5, mais ou menos. A gente tem um gap aqui embaixo em 467. De novo, o mercado pode querer overshoot a little bit. Vim aqui preencher esse gap antes de continuar subindo, completar esse lower high aqui e continuar subindo. Obviamente que essa linha é só como uma referência. E a gente tem esse gap aqui em cima para ser preenchido. Não, esse gap aqui, só para vocês entenderem um pouquinho, se você não é familiarizado com o mercado americano, esse gap aqui, ele muito provavelmente dá uma chance de 99% dele ser preenchido. Quando eu não vou arriscar dizer para vocês, porque é irrelevante, mas de novo, eu acho que é importante você marcar no seu gráfico esse nível de 474. Por aqui, marcar esse gap, 467,7, com a média de 50 também servindo como suporte bastante forte, no caso específico do Nasdaq, a gente está embaixo das médias móveis, a gente está em cima desse view-up, desse anchor view-up, ligado com esse pullback, tem um suporte bastante relevante, de novo, 473 para você aqui, 464 mais embaixo, mas a gente tem um gap antes em 467, fique de olho nisso. E nesse pullback, esse pullback acontecendo, eu acho que a gente tem energia esse ano ainda para ver Nasdaq bem acima dos níveis, acima de $510, talvez 512. Obviamente que isso é uma coisa mais para frente, mas o mais importante é você ficar de olho nesses níveis aqui. O próximo é o Dow Jones. Deixa eu botar algumas médias móveis para vocês aqui. Botar a média móvel de 50, de 9. E vou botar o Bollinger Band para a gente só se posicionar. De novo, no caso, a gente está fazendo nada mais, na minha opinião, um
pullback, porque a gente fez um breakout bem considerável desse nível de 399, a gente testou aqui em cima perto de 500 e 415, a gente está sentado na média móvel de 9, no gráfico diário, tudo isso que eu estou mostrando para vocês no gráfico diário com o gap aqui embaixo. Você pode usar tanto esse nível de 403, como principalmente esse nível de $400. Eu estou arredondando, geralmente eu arredondo, pessoal. Eu não fico contando centavos, porque não vale a pena. Índices que valem 300, 400, $500 não compensa, mas você olha para esse nível aqui por volta de $400 aqui, perdão, 403 onde ele está, e mais abaixo por volta de $400. Aqui seria um reteste perfeito desse breakout, dessa região aqui. Você vai perceber que a gente tem esse retângulo onde a Dow Jones estava consolidando, vai ser muito parecido com o IWM, Small Caps. A gente pode voltar, retestar isso aqui, para a gente testar, voltar a buscar resistências um pouco mais em cima. Fiquem de olho, então, mais uma vez, em 400 como suporte mais importante, para a gente eventualmente buscar resistência mais em cima do meu target de $420 para o Dow Jones. IWM Small Caps, esse foi um trade que eu falei bastante, exaustão. Em outras mídias sociais, não falei tanto aqui, mas eu falei bastante, se você me acompanha nas outras mídias sociais. A gente tinha esse meio, esse head and shoulders invertido, ombro, cabeça, ombro invertido, gigantesco. A gente estava consolidando. Esse aqui foi o único índice, eu vou mostrar para vocês bem rapidinho, no gráfico semanal, do IWM, que está completamente diferente dos outros índices. Ele ficou consolidando durante muito tempo dentro dessa região e finalmente ele conseguiu fazer um breakout convincente desse nível por volta de $200. No IWM, eu faço uma análise muito parecida com o Dow Jones, onde eu vejo essa possibilidade de nada mais de um overshoot. A gente testou a resistência aqui em 225 e a gente está voltando para testar esse breakout. A gente pode até voltar a 210. Eu, particularmente, acho que isso não vai acontecer, que a gente não vai chegar aqui, mas não teria o menor problema. A gente vai vindo para testar a média móvel de 9, a gente tem esse gap. O primeiro gap, esse gap aqui já foi preenchido, então já deletei. Vou deixar esse gap aqui para a gente analisar ele aqui por volta de $213. Mais um ponto onde a gente pode voltar. Reparem o seguinte, eu estou falando isso para vocês como uma possibilidade. O que eu acho é que a gente tem a estrutura técnica permite que a gente nem teste esse suporte mais embaixo. Eu estou dando para vocês mais pontos de referência do IWM. Agora a gente está por volta de 216. E esse nível pode ser mantido no 216 aqui e ser o suficiente para aliviar um pouco da pressão, inclusive dos indicadores. A gente chegou a estar com um RSI de 82 no IWM, aliviar isso um pouquinho, fazer esse teste agora de suporte para continuar. E eu acredito que a gente tem energia no IWM até o final do ano para ir muito além de 228. É o meu último target. Para o momento, eu vou atualizar isso na semana que vem, com toda certeza. Mais no IWM, mais uma vez, anota aí 216 como o primeiro suporte, o segundo 213, mas a gente tem esse gap que vem um pouquinho mais embaixo, 213,2. Fique de olho nesses índices, nesses níveis, se mantidos, o mercado continua bastante bullish. Não, eu quero dividir com vocês aqui 3 ETFs que são de setores específicos da economia americana. Eu vou tentar trazer alguns diferentes cada análise dessa. Esse, como eu falei anteriormente, é o XLK, o ETF do setor de tecnologia, que obviamente sofreu muito mais com esse rotation mais recente para small caps. A gente está um pouquinho acima de 7% de pullback, que, de novo, não tem nada de anormal. Essa é uma queda mais do que considerável, esperada, depois de um movimento super bullish. Se você olhar para o XLK, você dá um pouquinho mais de zoom. Vamos dizer aquele velho ditado aqui na língua de Shakespeare, when in doubt, zoom out. Olha para tudo e você vê esse rally incrível que teve no final de 2023 e 2024. A gente estava muito overextended. A gente fez um pullback um pouco mais profundo. O que é interessante a gente notar aqui é o seguinte, que esse aqui, eu tenho esse Anchor View Up e esse gap aberto em 219,8, mas com esse Anchor View Up também associado a esse último pullback. Eu quero dizer para vocês, eu acho importante, além desse nível, fica de olho nesse nível por volta de $219, é que o mercado pode afford ainda ter um pouquinho mais de fraqueza nesses níveis, abaixo desse nível, até 216 e até mesmo 213, no setor específico de tecnologia, e porque a gente pode ter um pouquinho mais de fraqueza nisso e continuar subindo, porque a gente está tendo força em outros setores. Foi isso que eu mostrei para vocês. Nesses outros ETFs, você vê que a gente tem esse particular em queda, o XLC de comunicações, o XLY também de consumer discretionary caindo um pouquinho mais, mas a gente tem todos desses setores mais tradicionais da economia ficando mais forte, ou seja, o market breadth
está começando a crescer. Isso é sempre um excelente sinal para um bull market sustentável. E quando eu falo sustentável, um bull market que a gente está num secular bull market que deve durar por mais uns 10 anos, isso não quer dizer que a gente não possa ter volatilidade. Em breve, eu acredito que sim, mas a estrutura que está se montando agora, com um pouquinho de amor sendo trocado de estoque de tecnologia, de interesse dos investidores, para esse tipo de estoque um pouco mais conservadores, é uma excelente notícia para bulls no mercado financeiro. E, obviamente, se você quiser ficar bearish nesse mercado, você pode. Só fique de olho nesses níveis. Eu acho que é mais prudente você ficar mais bearish se esses níveis que eu já dei para vocês de suporte forem definitivamente perdidos. Não. Esse aqui é o ETF que a gente chama de Consumer Staples. Esse aqui é diferente. Esse é o ETF. Imagina as empresas que vendem comida, papel higiênico, roupa, bebida, coisas que você realmente vai consumir independente das condições econômicas. Claro que vai ter algum tipo de impacto, mas eles são setores muito mais defensivos. Nesse ETF, eu acho que vale a pena, se você tiver interesse em uma coisa um pouco mais conservadora, ficar de olho. Basicamente a mesma história, a gente fez um breakout dessa base, dessa resistência que a gente não estava conseguindo quebrar definitivamente, de 77,8, quebrou, chegamos aqui perto de $80, ele está voltando para testar esse breakout de novo, em cima desses anchor view ups, e agora voltando para testar. Mas ainda em cima dessas médias móveis, está em cima da média móvel de 9 períodos, da média móvel de 20, em cima desses view ups, é uma estrutura bastante boa para o Consumer Staples ETF. E o último ETF que eu quero dividir com vocês hoje é o Consumer Discretionary. Esse é diferente porque são as empresas que você gostaria de produtos, basicamente. Imagine, aqui tem Amazon, aqui tem Google, aqui tem Tesla, aqui tem outras empresas que são um pouquinho mais conservadoras, mas é uma mistura de empresas assim. A gente está testando mais uma vez aqui esse suporte por volta de 187. Nesse a gente criou um pouquinho de theme structure, sem muito ponto de suporte aqui, mas a gente ainda está em cima desse trendline, em cima dos meus anchor view ups, em cima das médias móveis principais. Você vê a média móvel de 20, a gente continua em cima dela, testando, na verdade, a gente perdeu a média móvel de 9, mas estamos testando a média móvel de 20, e a gente está aqui com a média móvel de 50, dando suporte mais embaixo, bem mais embaixo, bastante convergência de suporte aqui. Então você começa a perceber que a gente tem todos os ETFs, eu não vou trazer todos hoje, mas no que eu apresentei para vocês, e nos índices, a gente está com price action muito perto de suportes importantes, e você descartar isso como simplesmente agora o mercado, por causa desses últimos dias mais bearish, o mercado vai roll over and die, vai cair, vai continuar caindo, a gente vai entrar no bear market, pelo menos tecnicamente a gente não tem nenhum tipo de evidência disso, e se você quer ter sucesso no mercado financeiro, acredite em mim, acredite no que o gráfico está falando, acredite nas evidências do que a gente consegue ver. E por último, para fechar esse vídeo, quero mostrar para vocês o VIX. O VIX, obviamente, teve um spike muito grande, saiu dessa região mais uma vez por volta de 12, a gente chegou a testar 17. Eu acredito que com isso tudo que eu falei para vocês, o mercado com a estrutura um pouco mais boa, o VIX volte a testar alguma coisa por volta dos 14, 15 dólares, e se ele continuar crashing, se ele continuar perdendo, voltar para esse nível, ele tem se mantido durante muito tempo, e é mais do que normal você ter o VIX. Eu vou mostrar, dar só uma visão para vocês, se você não está familiarizado, o VIX, o índice da volatilidade do mercado financeiro, através das opções do S&P 500, ele tende a permanecer dormente. O medo tende a sumir. A gente chama o VIX de o medidor do medo, o Fear Index, o Fear Gauge, mede o medo, a volatilidade do mercado, e ele tende a permanecer aqui embaixo quando o mercado está bastante boas. É isso que é mais provável que aconteça com o VIX. Obviamente, se a minha previsão, pelo menos se os suportes foram perdidos, e você começar a ver consistentemente suportes sendo perdidos, vai ter um spike no VIX. E o VIX acima de 20 dólares deixa o mercado muito, muito, muito mais volátil, muito mais bearish. A gente não tem nenhum tipo de evidência, pelo menos não por enquanto, que isso é o que vai acontecer. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. De novo, deixa um comentário, deixa eu saber o que vocês estão achando desse formato, se ajuda vocês com price action, com esses níveis de suporte, com esses targets, porque o objetivo desse canal, o meu objetivo que a gente faz aqui, nas todas as minhas mídias sociais e principalmente no Clube do Investimento, é operar o mercado financeiro americano com clareza, com objetividade para a gente ter resultado. Mais uma vez, te convido a deixar o seu like se você gostou do vídeo, considere também subscrever para o nosso canal e vejo vocês de novo na próxima.